vocês, mas como disse o pastor Haroldo, todos vocês são crentes em Cristo Jesus, e eu tenho certeza que sairão daqui renovados em nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Versículo de número 20. E nós queremos falar um pouquinho a você sobre não o que é ser servo, mas as atitudes de um servo em si. Se você puder, diga amém se achou as Escrituras. Amém. Não aparecendo por muitos dias nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos, afinal, toda a esperança de sermos salvos. Não aparecendo, repito, por muitos dias, nem sol, nem estrelas, e sendo nós ainda batidos por grande tempestade, fugiu-nos afinal toda a esperança de sermos salvos. Amém. Tome o vosso assento, por gentileza. Por certo, você já ouviu falar muitas vezes acerca desta porção das Escrituras, mas quando me foi trazido a informação, me foi trazida a informação de que eu estaria também ministrando aos queridos irmãos, me daria pastor Haroldo e o seu ministério essa honra, eu me lembrei que as palavras da carta a Timóteo, embora fossem direcionadas ao jovem Timóteo, eram palavras do apóstolo Paulo. E como leu o servo do Senhor, o pastor Samuel Timura, bom soldado que milita nesta guerra, nesta batalha, ele não se embaraça com coisas desta vida a fim de agradar aquele a quem ele, ou de quem ele recebeu o chamado para essa guerra. E o apóstolo Paulo, amados, ele na verdade está falando de si mesmo. O apóstolo Paulo, quando menciona isto a Timóteo, ele está se referindo à sua própria pessoa. Ele está dizendo: Timóteo, eu quero que você seja meu imitador como eu sou de Cristo. Eu quero que você faça o que eu tenho feito, porque assim como Cristo foi servo, eu tenho sido servo, e eu quero que você seja servo como eu tenho te mostrado a ser. E você está numa batalha, filho, você está numa guerra, você está em meio a lutas, e você vai passar por elas durante todos os dias da sua vida, porque a batalha da vida, a batalha do nosso dia a dia, é alcançar os céus. Eu não tenho dúvida de que você está aqui porque você quer chegar no céu. Eu não tenho dúvida de que o senhor é pastor, obreiro, porque você quer chegar no céu, porque você quer agradar aquele que um dia te alistou para esta grande obra. E nós estamos aqui para isso. E o tema deste estudo desta noite é nem sol nem estrelas. Nem sol nem estrelas. Escute o que eu vou lhe dizer, e você vai compreender um pouquinho da situação em que se encontrava este homem de Deus. E se você der a mão ao precioso Espírito Santo, ele vai te levar a um lugar nessa noite, para finalizarmos esta noite na presença do Senhor. Dê a mão ao precioso Espírito Santo, e ele vai te conduzir, aleluia, a um lugar muito precioso. Amados, eu quero dizer a você que nós escolhemos o destino da nossa viagem quando a traçamos, quando a fizemos. Nós devemos planejá-la, nós devemos organizá-la, nós devemos concretizá-la. O meu alvo era chegar aqui ao Japão. O meu alvo era sair da minha cidade, ir até a capital, onde estamos próximos,
chegar àquele aeroporto, tomar um voo até São Paulo, de São Paulo aos Estados Unidos, dos Estados Unidos ao Japão. Mas para isso eu precisei de planejamento, para isso eu precisei traçar a rota, para isso eu precisei traçar o ponto de origem e o destino de chegada. Para isso eu precisei estabelecer algumas coisas, organizar outras que ficariam para trás e também definir aquelas que ficariam à minha frente. Nós escolhemos o destino da nossa viagem e a maneira de chegarmos lá também, mas nós não escolhemos muitas vezes o que nós vamos enfrentar pelo caminho. Você não escolhe as situações que você vai enfrentar. Muitas vezes você está diante de um momento adverso, de um problema que você não esperava, de uma situação que você não aguardava, não estava nos seus planos. Você não tinha listado aquilo na sua vida, você não tinha marcado aquilo na sua viagem, mas de repente houve um imprevisto, houve uma situação e vai ser exigido de você uma solução. Você vai ter que resolver aquele problema, você vai ter que dar cabo daquele problema. Você não imaginou que aquilo um dia poderia acontecer, mas aconteceu. Parece que tudo ia bem, tudo era perfeito, todo o plano estava bem traçado, tudo estava muito bem organizado, mas de repente sucedeu aquele imprevisto ao longo do caminho. Então guarde isso em sua mente. Nós escolhemos o destino da nossa viagem, nós planejamos, organizamos, nós decidimos como vamos chegar lá, mas nós não escolhemos o que nós vamos enfrentar no caminho. Isso está fora do alcance das nossas mãos, isso está além da nossa capacidade humana, do nosso raciocínio humano, dos nossos sentimentos, da nossa vontade. Você não pode medir, você não pode calcular. Eu estudei matemática no Brasil, fiz a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós tínhamos na área do bacharelado em matemática, na matemática aplicada e na matemática pura, algumas linhas de trabalho, mas na matemática aplicada, dentro da área, da ênfase do bacharelado, um estudo muito profundo sobre a teoria do caos. E dentro da teoria do caos se media, se calculava coisas imprevisíveis, fenômenos que poderiam ser totalmente imprevistos, mas talvez mensurados. Mas eu lhe digo, eram hipóteses, eram coisas que queriam os homens tornarem postulados em teorias de fato estabelecidas, em pontos de verdade, mas isso fugia muitas vezes ao seu alcance. Pelos números eles não conseguiam fazer isso. Algumas coisas já se consegue fazer pela brilhante mente humana que possui o ser humano, mas eu lhe digo, no nosso caso, na nossa caminhada cristã, nós não conseguimos medir, calcular, prever o que está à nossa frente, até porque o nosso Senhor Jesus disse que cabe a cada dia o seu mal. Por isso nós devemos nos preocupar em viver esse dia na sua presença, porque o futuro pertence a Ele, o dia de amanhã está nas mãos dEle. Então nós não nos preocupamos em avaliar o que pode muitas vezes acontecer no dia de amanhã, simplesmente porque a nossa vida está nas mãos do Rei da Glória. Mas eu sei que o teu destino é o céu, o meu destino é o céu, e nós escolhemos chegar lá. Nós traçamos o nosso destino. Como servos de Deus, nós apontamos o ponto, a nossa linha de chegada. E de que maneira nós vamos chegar lá? Nós escolhemos a maneira pela qual nós vamos chegar lá. Nós escolhemos o que a palavra de Deus diz, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós escolhemos voar nas asas da santidade para chegar ao céu naquele dia. Mas você não escolheu que você ia passar no caminho em direção ao céu. Como servo de Deus, você não escolheu as adversidades. Não foi posto diante de você uma lista. Você quer passar pela perda de alguém, você quer passar por um problema matrimonial, você quer passar por um problema com os teus filhos, você quer passar por um problema financeiro. Esta lista não foi dada para você escolher. Homero, o grande Homero,
no seu livro Odisseia, ele diz que a vida é como uma viagem. Você está viajando por este mundo. Ele estava certo, porque a Bíblia nos ensina que somos peregrinos nessa terra. Nós não somos daqui. Tem alguém que é daqui? Oh, glória a Deus. Quem não é daqui, diga glória a Deus. Quem já é de um mundo lá de cima, não pertence mais a este mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Você já não é mais daqui, você pertence a um outro mundo, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E você foi feito servo do Senhor. A tua vida é uma viagem passageira. O teu destino é o céu. Você está voando nas asas da santidade. Você está buscando a Deus, mas você não sabe o que vai passar. John Bunyan, no seu livro Peregrino, ele disse que a vida do crente, a vida do servo de Deus, é como a caminhada de um homem pelos perigos desta terra, até chegar à cidade celestial. Se você já leu a trajetória do cristão, ele passou por tantas adversidades. O servo de Deus passou por tantas situações, que eram inúmeras as possibilidades dele desistir, de fazê-lo parar. Mas escute, quando alguém está fazendo a vontade de Deus e não a sua própria vontade, você vai encarar certamente situações imprevisíveis. Tempestades ao longo do caminho virão na tua direção. Você pode aguardar. Paulo estava no centro da vontade de Deus ao ser preso e levado a Roma. E você pode perguntar para mim: como pode um servo de Deus, como pode um homem de Deus, como pode alguém que estava no centro da vontade de Deus ser preso, ser açoitado, ser agredido, passar por situações como essa? Entraríamos na área do sofrimento do cristão, mas não é esse ponto. Eu estou me referindo à viagem que você empreitou nesta vida. Você está indo para o céu, e como servo de Deus, você escolheu o destino, a maneira que você vai chegar lá. Mas não se esqueça, você não sabe o que vai passar no caminho. Você tem que estar tão pronto para as adversidades quanto para as bênçãos que aparecerão na tua vida. No capítulo de número 23, no versículo 11, está escrito: na noite seguinte apresentou-se-lhe o Senhor e disse: tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que o des também em Roma. Paulo poderia, de maneira extremamente jubilosa, chegar na presença de Deus e adorá-lo e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me abençoou, o Senhor me escolheu para esta grande obra. Eu vou sair de Jerusalém, eu vou a Roma segundo a tua vontade. O Senhor me levará. Dá um pouquinho só mais de retorno aqui, amado, se puder, por gentileza, só um pouquinho mais para mim. Obrigado, querido. Já foi a tradução e agora a pregação. Obrigado. Queridos, preste atenção nisso. Como pode, neste caso, sair ele de Jerusalém a Roma? E saindo ele, neste caso, ele poderia estar extremamente feliz e alegre, agradecendo e louvando a Deus: o Senhor vai me usar lá em Roma. O Senhor me usou em Jerusalém, agora o Senhor vai me levar ao coração do Império Romano para abalá-lo com a pregação da palavra e do Evangelho de Cristo. Paulo sabia qual era o destino que ele tinha que chegar. O Senhor se apresentou a ele naquela noite e disse: Paulo, você vai sair de Jerusalém e eu vou te levar a Roma, e eu vou te usar no meio daquelas pessoas. Paulo, com certamente muita alegria, se jubilava. Ele sabia que estava indo para Roma, o seu destino foi traçado. Ele sabia que só podia chegar lá em um navio.
mas ele não sabia o que ia passar no caminho. Ele não tinha ideia o que ia passar no caminho. Ou se tivesse, ele não revelou nas Escrituras. Mas uma coisa eu lhe digo: Paulo, ele veio a enfrentar, mesmo estando no centro da vontade de Deus, um naufrágio terrível. Era a vontade de Deus que Paulo fosse a Roma, e quando ele embarca para Roma, enfrenta esta tempestade, enfrenta este momento de adversidade. Se você está no centro da vontade de Deus, e não há nenhum pecado consciente em sua vida, e ainda assim você venha passar por uma tempestade, por um deserto, por uma provação, é o Espírito Santo que está te guiando neste caminho. Quando o Senhor Jesus sai das águas do Rio Jordão, bendito seja o nome do Senhor, o Espírito de Deus vem sobre ele, e ele é cheio do Espírito Santo. Imediatamente no versículo 1 do capítulo 4 de Mateus está escrito: e o Espírito o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que o levou para o deserto, foi o Espírito do Senhor quem conduziu o nosso Salvador até o deserto. Foi o Espírito de Deus que levou o Cristo para o deserto a fim de ser tentado e provado na presença do diabo. Escute o que eu estou lhe dizendo: se não há nenhum pecado consciente na vida do servo de Deus, da serva de Deus, se ele está livre disso, e ainda assim está passando nesta viagem da sua vida por um momento de aflição, por uma tempestade que parece nunca que vai acabar, não há nem sol nem estrela sobre a sua vida, não se enxerga uma ponta de luz no céu, dizendo: olha, essa tempestade vai terminar. Escute, fique tranquilo, o Espírito do Senhor foi quem te guiou naquela direção. Você está chegando no lugar que Ele deseja, Ele está com você. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você consegue crer nisso? Por mais insano que seja, acreditar que alguém está no centro da vontade de Deus e ainda venha passar por aflições na sua vida, mas eu lhe digo, o centro da vontade de Deus é o lugar onde nós somos mais atingidos, mais perseguidos, onde como servos de Deus mais sofremos, mais somos atacados. Mas escute uma coisa: nós estamos ainda no centro da vontade de Deus, e esse é o lugar mais seguro da face da terra. Glória a Deus. Escute, mesmo quando os teus olhos estiverem embaçados pela neblina da tempestade, pela escuridão ou pelo denso nevoeiro que ela emplaca sobre você, bendito seja o nome do Senhor. Você ainda pode ter a segurança de que a mão de Deus estará te conduzindo. Mas, irmão Lissandro, eu não enxergo nada, eu não vejo nada diante dos meus olhos, eu não consigo enxergar uma saída. Eu estou servindo a Deus, eu estou trabalhando no Senhor nesta congregação, sou fiel ao meu pastor, sou fiel ao meu ministério, sou fiel nesta batalha, sou fiel no meu casamento, sou fiel como pai, como mãe aos meus filhos, sou um bom trabalhador na empresa. Senhor, por que eu estou passando por isso? Esta não é a pergunta mais inteligente a se fazer. Você tem que perguntar: o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso? O que o Senhor quer me mostrar com tudo isso? Sabe o que Ele quer te mostrar? Que mesmo você esteja passando por essa tempestade, por esse momento adverso na tua vida, a mão dele vai estar te guiando, mesmo em meio à escuridão. E você pode ficar seguro de uma coisa, você pode ficar certo de uma coisa: Ele sabe para onde está te levando. Mesmo que a escuridão tenha tomado a tua vida em sua volta, mesmo que você não enxergue um palmo na frente do seu nariz, escute, eu tenho uma boa notícia para te dar: Deus ainda enxerga no escuro. Deus enxerga no escuro. Ele vê além da escuridão que você não vê. Ele enxerga além da situação que você está passando. Ele já está olhando o quadro pintado, pronto do outro lado. Ele já está vendo o produto
mãos. E o barco pode estar fora até de controle, mas não estará fora do controle de Deus. Pode você perder o controle, pode o leme jogar você para outro lado, mas nas mãos de Deus, se você estiver, aleluia, creia. Você pode crer comigo? Deus está no controle. Você pode crer comigo, obreiro, Deus está ainda no controle. Ele ainda está no controle, aleluia. Podemos até naufragar, tendo apenas a vida como despojo, mas Deus ainda estará nos conduzindo ao seu porto seguro. Eu creio que Deus está no controle. Todos podem dizer, eu creio que Deus está no controle. Eu quero que você, para finalizar, observe apenas 4 verdades importantes comigo. Escute bem, a primeira delas é a advertência que nos é dada. Essa é a primeira verdade que nos é revelada nas tempestades da vida. Você precisa ficar atento às placas de sinalização de Deus. Ele está sinalizando alguma coisa para você, Ele está te mostrando alguma coisa. É aí que você não pode perguntar por que comigo, Deus, mas o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso, o que o Senhor quer que eu aprenda com tudo isso, o que o Senhor quer, aleluia, me fazer entender e aprender. Ou para onde o Senhor está me levando eu sei, mas o que o Senhor quer fazer em minha vida, como servo seu, obreiro seu, o que o Senhor quer que eu ainda me torne nesta vida. Então, as placas de Deus, os sinais de Deus estarão diante de nós, e você só conseguirá lê-los, entendê-los, se você estiver literalmente nas mãos dele, se você estiver ligado com os céus. E eu lhe digo, só tem um instrumento para ligar você no céu, ou melhor, somente uma pessoa para ligar você no céu, e o seu nome é santo. O seu nome é santo, é o Espírito Santo do Deus vivo. É Ele que te pode fazer entender esses sinais de Deus. Veja no versículo 10 do capítulo 27. Dizia Paulo: Senhores, eu vejo que a viagem vai ser com muita avaria e muita perda, não só para a carga e o navio, mas para todas as nossas vidas que estão neste lugar. Muitas vezes Deus nos adverte, muitas vezes Deus nos mostra o perigo. Nós temos que estar atentos a esses sinais. Talvez você diga, eu não escolhi passar por isso, mas Deus sinalizou que no caminho haviam perigos, e você tinha a possibilidade de escolher em continuar ou parar. Você escolheu continuar. Pois bem, eu tenho uma outra boa notícia: Deus vai te ajudar a passar por essa situação. Aleluia! Glória a Deus! Paulo, ainda cheio do Espírito Santo, ouve daqueles homens que o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que as coisas que Paulo dizia. O servo de Deus muitas vezes é o menos compreendido, é o menos atendido. E eu estou falando daquele que está no centro da vontade de Deus. Muitas vezes as suas palavras caem em descrédito. É o homem cheio do Espírito Santo, é a mulher cheia do Espírito Santo, é o servo de Deus ungido pelo Senhor, separado para aquele trabalho. Mas você tem que tomar cuidado, que mesmo que alguém não dê crédito às tuas palavras, esse descrédito não pode te levar ao desencorajamento espiritual. Não pode te levar ao desencorajamento espiritual. Você deve entender que você fez a sua parte, você entregou a mensagem de Deus, você conduziu a igreja naquele lugar que ela devia ir, você orientou, você admoestou, você exortou, você amou e em palavras revelou a palavra do Senhor aos corações. Mas se ainda houver descrédito, não te desencoraje quanto a isso. Você sabe que se está no centro da vontade de Deus, nenhuma palavra do que você disse vai cair por terra sem que se cumpra pelo poder do Senhor. Deram descrédito a ele, mas isso não o desencorajou. Preferiram ouvir a maioria. Os mais deles, diz o versículo 12, foram de parecer que daí se fizessem ao mar para ver se de algum modo podiam chegar a Fênice. E muitas vezes, glória a Deus, Aleluia.
O servo de Deus tem que ser aquele que vai parar e ouvir os conselhos. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E não apenas parar e ouvir, mas recebê-los. Aleluia, Jesus. E internalizá-los em seus corações e vivê-los. Aleluia. Se tem uma coisa que nós não podemos fazer é deixar de escutar. É verdade, Jesus. Aqueles homens não escutaram o que o homem de Deus estava dizendo. O servo escuta, recebe e põe em prática. Glória a Deus. Soprando brandamente o vento sul e supondo eles que tinham alcançado o que desejavam, levantaram o ferro e iam costeando Creta bem de perto. Mas não muito tempo depois desencadeou do lado da ilha um tufão chamado Euroclidão, e veio com toda a sua ira e a sua força. E eles foram, diz Paulo, ou diz Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, todos foram arrebatados. Arrebatar significa ser tomado por violência, por força. O navio foi arrebatado, eles não podiam navegar contra o vento e tiveram que ceder à força e se deixar levar. A tempestade era tão violenta, mas tão forte, que eles não conseguiram manejar o navio, tiveram que deixá-lo ir, para que ele não se despedaçasse contra a fúria da tempestade. E correndo a sotavento de uma pequena ilha chamada Clauda, somente a custo podemos segurar o batel. E veja, o qual recolheram, usando para os meios disponíveis para cingir o navio, tentar segurar a estrutura do navio, para que ele não se despedaçasse, e temendo que fossem lançados na sirte, arriaram os aparelhos e se deixaram levar. Tentaram mais uma vez, com seus próprios esforços, com as suas próprias capacidades, resolver o problema e vencer a tempestade. Mas perceberam pela segunda vez que não dava. Está escrito: como fôssemos violentamente açoitados pela tempestade. No dia seguinte começaram a lijar a carga ao mar. Não foram 1, 2 horas de tempestade, foram dias de tempestade. Foram vários dias de tempestade. Veja o que diz o versículo 19: e ao terceiro dia, com as próprias mãos lançaram os aparelhos no navio. Já eram 3 dias de tempestade. E não havia nem sol, nem estrelas sobre a sua cabeça. Se o Espírito de Deus te levou por meio de uma tempestade, e ainda não há nem sol, nem estrelas, você ainda, estando no centro da vontade de Deus, está no lugar mais seguro da face da terra. E não aparecendo por muitos dias nem sol nem estrelas, e sendo nós ainda, por muitos dias, disse o escritor, nós ainda éramos abatidos por grande tempestade, a ponto de que nos fugiu toda a esperança de sermos salvos. Quando chegar este momento, a tempestade você já não suporta mais. Você não aguenta mais. Glória a Deus. Você está nessa nação, você diz: eu não vou aguentar mais, eu não vou suportar mais, eu vou abrir mão, eu vou desfalecer, eu vou esquecer esse negócio de servir a Deus. Porventura, quem sabe o Euroclidão te apanhou, quem sabe o Euroclidão te atingiu, quem sabe? Glória a Deus. Mas eu quero encerrar para você dizendo que nas tempestades nós precisamos lançar as nossas próprias âncoras. E a primeira âncora que você vai lançar é da fé. Quando perde-se a esperança de ser salvo, a fé ela tem que ser agressiva. Você vai crer em Deus apesar de qualquer coisa. Você vai confiar em Deus apesar de qualquer coisa. Você vai lançar a âncora da oração. Você vai, quando está tudo bem, ninguém lembra de orar. Mas quando você está passando por um aperto, aí você se lembra de dobrar os joelhos e clamar, e chorar, e falar com Deus. Mas antes que venha a tempestade, viva na oração. Porque quando chegar a tempestade,
Oh, glória a Deus, você tem uma âncora sobre o seu ombro. E quando ela chegar, você vai lançá-la nas águas profundas e furiosas desta vida. E esta âncora vai te segurar. A âncora da fé vai te levar à certeza e à convicção de que ainda que o navio se despedace, com Deus tudo é possível. Com Deus tudo é possível. Quando tudo isso já tiver sido feito e ainda assim o barco se despedaçar, eu encerro por causa também do horário. Não esqueça, o barco se despedaçar, haverá pedaços de madeira boiando sobre as águas. A cruz ainda vai estar lá, irmão. Servo de Deus, a tua cruz vai estar lá. Quando o barco se despedaçar, os pedaços estiverem boiando, não te aflige, te lança na tua cruz. A madeira vai estar lá, você vai continuar boiando, a tempestade vai estar te assolando, as ondas virão, mas a madeira não vai deixar você afundar. A cruz de Cristo vai te fazer flutuar. E na oração você vai ser navegado por ela, você vai ser guiado por ela. Essa cruz vai te guiar, você vai chegar. Paulo disse: ninguém saia deste navio, ainda que ele se despedace, ninguém saia deste navio. E todos que ficarem comigo vão viver, e todos que ficarem comigo não vão perecer. O navio se despedaçou, mas havia madeira suficiente, há uma cruz ainda suficiente para salvar 232 pessoas naquele dia. Ainda é suficiente para salvar o servo de Deus, a serva de Deus, quando estiver passando pelo tufão na sua vida. E diz o versículo 44: e os que demais se salvassem, uns em tábuas, em outros em qualquer destroço do navio, assim chegaram 232 pessoas do outro lado em terra firme, e ninguém morreu naquele dia. Você não vai morrer. Você não vai morrer. Tem cruz suficiente para você. Tem cruz para você. Você pode se agarrar nela nessa noite. Apesar da tempestade, apesar do navio ter se despedaçado, você pode se segurar nela. Pastor Haroldo me disse: Deus é um Deus de segunda chances, e eu encontro isso em toda a Bíblia, a mais pura verdade. Aleluia. Se o navio se despedaçou, ainda tem uma cruz, ainda existe uma cruz, ainda existe uma cruz. Se segura nela, irmão, você não vai afundar, o mar não vai te engolir, você não vai se afogar, você vai chegar em terra firme, você vai chegar lá. Deus é com a tua vida. Será que você pode crer nisso comigo nessa noite? Aqui está a prova, aqui está o relato bíblico de que isso é possível. Se fisicamente com esses homens um milagre sucedeu, eu lhe digo, fica no barco, ainda que ele se despedace, vai ter uma cruz para te levar até a terra firme. Você vai chegar lá. Chegar em terras bárbaras. Paulo desce, aliás, sobe a terra, vai à terra, e era muito frio. E apesar de ter naufragado, apesar de ter lutado pela sua própria vida, ele vai com amor e coração de servo voluntário. Vai preparar um fogo, uma fogueira para se aquecer e colocar lenha, gravetos. E de repente, uma víbora lhe salta a mão. Eu me perguntei por que a mão. Porque é o caminho mais rápido para atingir o coração. Jesus disse em Lucas, capítulo 19, que eis que vos dou poder para pisar os serpentes e escorpiões, e nada vos causará dano algum. As serpentes
representa o veneno do pecado, o veneno dos traumas. Mas ele disse isso, que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões. Aquela serpente lhe salta a mão, e os bárbaros, olhando para ele, ficam apavorados. O que fez este homem para naufragar e quase morrer no mar, e agora chegar à beira da praia e ser picado por uma serpente? Que mal, que crime este homem cometeu para merecer estas situações? Eu lhe digo, ele era o único que não merecia nada daquilo. Muitas vezes, como servos de Deus, nós não merecemos situações, mas nós não entendemos que Deus nos permite passar por lá. Oh, glória! Para que o poder do mal seja neutralizado através das nossas vidas. Diante daqueles homens, o veneno se tornou em nada. Diante dos olhos daqueles homens, o veneno não se tornou em nada. Eu lhe pergunto nesta noite: você está disposto a ir até o final? Você está disposto, além de naufragar, a ser picado pela serpente, ser atingido pelas lutas e os traumas, o veneno desta vida, e ainda assim acreditar que o sangue de Jesus está correndo nas suas veias, e ele é o antídoto para destruir todo o veneno que possa haver, aleluia, contra você? Eu ainda creio que existe uma cruz, e ainda que o sangue de Jesus opera na minha vida. E você crê, servo de Deus, você que é servo, que mesmo não havendo nem sol nem estrela sobre a tua cabeça, Deus está no controle da tua vida, que ainda que o navio se despedace, tem uma cruz, um pedaço de madeira para te levar do outro lado, e você crê ainda que mesmo que a serpente venha picar você, ainda o sangue de Jesus é o antídoto contra o seu veneno. Você está firmado nestas verdades em nome do Senhor? Então fique de pé na sua presença e levante as suas mãos. Se o conjunto puder me ajudar um instante apenas, eu quero convidar você a dizer: Senhor, eu estou alicerçado em Ti. Senhor, eu estou alicerçado em Ti. Senhor, ainda que eu venha sofrer, ainda que eu venha chorar, contigo é bem melhor, Senhor, do que errar. Você pode louvar a Deus comigo nesse instante? Ainda que você tenha que passar por isso, olhe para mim, ainda que você tenha que passar por essa aflição, você pode dizer: Senhor, eu estou alicerçado em Ti. Eu sou teu servo. Paulo falou a Timóteo porque era servo. E se eu sou teu servo, Senhor, não importa o que eu passe, eu não vou abandonar o Senhor. Eu não vou abandonar. É difícil, Senhor. As lutas são tão grandes. Sou totalmente desacreditado muitas vezes. Senhor, eu vivo uma pressão tão grande nesses dias. Olhe para mim. O navio se despedaçou, quem sabe você diga: eu me sinto que vou afogar, naufragar e afogar. Eu não tenho forças. Eu digo para você: persevera agora. Aleluia. Muitas vezes no ministério a gente tem esses momentos. Mas aí você olha para Jesus. Oh, que face linda, que rosto perfeito, que olhos amorosos, que mãos afáveis para nos tocar, que braços calorosos para nos envolver, aleluia, Deus, que peito aconchegante para se recostar. Aleluia. Aí você olha para Jesus e você vê tudo o que você precisa. Você pode fazer isso nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Se você é servo de Deus, levante a sua mão aí, eu sei que você é. Feche os teus olhos na sua presença e diga: Senhor, não importa. Ainda que para te servir eu tenha que chorar, ainda que para te servir eu tenha que, Senhor, me quebrantar desta vida, Senhor. Eu não vou desistir. O meu ministério, o meu chamado não foi dado pelo homem, mas foi dado pelo Senhor. Aleluia. Senhor, não foi o homem que me chamou, mas foi o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Pai, eu quero estar nas tuas mãos. Não importa a circunstância,
Eu sei que é o teu Espírito que está me conduzindo para o deserto. Eu sei que é o teu Espírito que está me levando para ser provado e aprovado. Senhor, meu casamento está abalado, minha família está abalada, eu não vejo saída. Eu digo para você, ainda há uma saída. Ainda que o navio do teu matrimônio tenha se quebrado, ainda existe uma cruz boiando lá. Oh, glória a Deus. E quantos problemas nós temos visto nas áreas familiares, nas áreas matrimoniais. Quantos problemas nos nossos dias, quantas lutas. A tempestade está vindo para desmanchar. Mas continuamos sendo da vontade de Deus. Permaneça fiel. Oh, aleluia. Ainda que a serpente venha te picar, o veneno dela não poderá te causar dano algum. O sangue do cordeiro flui nas suas veias. Ele é um antídoto para você. Obreiro, não tema. O Senhor é com você. Continua, vai, continua. Eu quero convidar algum obreiro, alguma obreira, algum pai, alguma mãe, algum marido, alguma esposa que esteja lutando nessa noite, enfrentando alguma situação na sua vida. Ninguém vai apontar o dedo para você, ninguém vai te criticar, ninguém vai falar de você. Eu quero que você traga esta tempestade na presença de Deus. Traga, seja qual for a tua luta, o teu problema, seja qual for a situação que você esteja enfrentando, coloque para Jesus agora, apresente a Ele agora. Você se coloque no centro da vontade de Deus. Se coloque no centro da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro sobre a face da terra. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se coloque no centro da vontade de Deus. Paulo ia para Roma, ele sabia que estava no centro da vontade de Deus. Ele não sabia o que ia passar, mas ele chegou em Roma. Você vai chegar lá. Você vai chegar lá. Eu quero orar por você agora, rapidamente.